Deputado Paulo Guedes. Senhor presidente Paulo Guedes, senhora presidente Bia Kicis, senhor ministro Fernando Haddad, senhor secretário Galípolo, pediria para acumular mais 3 minutos de liderança do Bloco União PP, para fazer primeiro uma primeira afirmação, que eu fico feliz de que eu já comecei concordando com uma afirmação do ministro, e que vai muito em linha do que o deputado Evair falou. Eu esperava, ministro Haddad, Guido Mantega e ouvir Hayek em relação à taxa de juros. É o seguinte, Vossa Excelência disse, aspas, é o gasto tributário injustificado que faz com que o Banco Central suba os juros por causa do risco fiscal ou por falta de equilíbrio fiscal. Não me lembro exatamente como Vossa Excelência disse. Então, meu primeiro questionamento é o seguinte, Vossa Excelência admite, então, que o presidente Lula faz ataques injustos ou até mente quando ataca o Banco Central, como se os juros fossem produto da vontade do presidente do Banco Central e não o resultado da conjuntura econômica e não o resultado do equilíbrio das contas públicas? Vossa Excelência, então, discorda dos ataques do presidente Lula em relação ao Banco Central, já que admite que a taxa de juros é definida pelo equilíbrio fiscal? Esse é o meu primeiro questionamento. Meu outro questionamento, senhor ministro, é de que quando o Supremo Tribunal Federal colocou fim ao orçamento secreto, Vossa Excelência disse, aspas, voltaremos à regra da transparência. Agora, como ministro, Vossa Excelência disse que o orçamento está liberado para negociação política, o orçamento entre governo e parlamento. Eu gostaria de saber se o senhor é favorável a esse tipo de uso de RP2 para compra, eventualmente, até de apoio ou criação de base parlamentar, e saber se essas emendas vão ter a transparência exigida pelo Supremo Tribunal Federal. Se a gente vai saber como são indicadas essas emendas, onde nós podemos encontrar os responsáveis pelas indicações dessas emendas, e se essas emendas vão ser divididas igualmente entre os parlamentares ou somente com uma intenção de distribuir entre a base aliada, coisa que o próprio Supremo Tribunal Federal já julgou inconstitucional na RP9 e, por analogia, sem dúvida nenhuma, julgaria inconstitucional também na RP2 se assim for aplicada. Então, esse é o meu questionamento, Vossa Excelência, meu segundo questionamento. Meu terceiro questionamento é que recentemente, Vossa Excelência declarou que não sabe como chegará a isenção de R$5.000 no imposto de renda. Sendo esta uma promessa do presidente Lula, eu questiono Vossa Excelência, a promessa é mentirosa? O presidente Lula fez essa promessa sem saber se ela era viável economicamente? Outro questionamento que faço, Vossa Excelência, o quarto questionamento. Recentemente, o deputado Lindbergh está aqui presente, disse figurativamente que Vossa Excelência, por meio da apresentação do arcabouço fiscal, disse figurativamente, só para deixar muito claro, que Vossa Excelência estaria tentando fazer um pacto com o demônio, né, em referência ao mercado financeiro. E Vossa Excelência também recebeu críticas da também presente deputada presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann, que diz que o PT não foi consultado sobre todas as políticas públicas do Ministério. Nesse sentido, eu questiono Vossa Excelência. O Partido dos Trabalhadores, na sua integralidade, apoia as medidas, inclusive de ajuste, que Vossa Excelência diz pretender implementar? Há apoio por parte, e aqui eu estou ao lado do líder Zeca Dirceu, do Partido dos Trabalhadores a essas medidas, porque quando nós analisamos o histórico de Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, todos estes governos não agiram ou não gastaram dentro da banda que Vossa Excelência propôs no arcabouço fiscal. Ou seja, nunca foi política do PT agir de acordo com a proposta que Vossa Excelência está colocando em discussão aqui no Parlamento. O PT, portanto, tem uma divergência em relação à política pública que esta e outras políticas públicas que Vossa Excelência apresenta. Recentemente também, Vossa Excelência disse que abriria uma caixa preta, né, das renúncias tributárias, né, dos gastos tributários, que eu chamo de privilégios tributários. Bom,
nós sabemos que a maior parte desses privilégios foram concedidos durante o governo Dilma. 458 bilhões de reais foram concedidas no governo Dilma. E o senhor diz que boa parte desses gastos tributários são injustificados e que não se revertem em benefício para a sociedade. Mais uma vez, Vossa Excelência faz coro a liberais. Esse é o resultado da pesquisa do professor Marcos Lisboa, do professor Marcos Mendes, em relação aos gastos tributários. De fato, eles não trouxeram nenhum benefício ao país. Então, Vossa Excelência reconhece que a política econômica do governo Dilma em relação à renúncia fiscal foi um fracasso, como todos os estudos sérios e robustos que foram feitos apontam, inclusive por parte de um amigo de Vossa Excelência, professor Alexandre Schwartzman. Por último, eu gostaria de questionar o seguinte. Vossa Excelência disse que não vai haver aumento de carga tributária, mas saiu notícia, e eu quero questionar se essa notícia é verdadeira, de que Vossa Excelência está trabalhando no Senado para utilizar um projeto de minha autoria, o Marco Legal dos Games, para aumentar ou criar 2 novos tributos. Eu quero questionar Vossa Excelência se isso é verdade, porque disse que há um estudo da Fazenda sendo feito em relação a isso, e quero, no final, afirmar, Vossa Excelência, o projeto é de minha autoria e esta Câmara dos Deputados tem o compromisso de não votar carga tributária. Então, se esse texto vier com aumento de carga tributária, esse texto não será aprovado, mesmo comigo sendo autor deste projeto aqui na Câmara dos Deputados. Deixa eu começar pelo Banco Central, porque as 3 perguntas mencionaram o Banco Central, acho importante. Quando a taxa de juro, e chegou em agosto do ano passado a 13,75, porque houve uma farra durante as eleições, que tudo somado, nós chegamos em termos anualizados a 300 bilhões de reais, entre desonerações, gastos adicionais, auxílios, PEC dos precatórios, o calote dos precatórios. Então, a autoridade monetária subiu a taxa de juro por completo descontrole das contas públicas. Vamos combinar que a inflação estava em 2 dígitos durante o governo Bolsonaro. O que aconteceu das eleições para cá é o oposto. Nós começamos a corrigir toda aquela confusão que foi estabelecida no processo eleitoral. Confusão fiscal. Então, já dia 12 de janeiro, eu estava tomando medidas saneadoras. No final de fevereiro, reoneração dos combustíveis. Agora, em março, a decisão do STJ, a aprovação do preço de transferência, são medidas saneadoras e, portanto, abre-se espaço para redução da taxa de juros. Essa que é a verdade. E eu penso, deputado Kim, que com as medidas tomadas até aqui, sim, haveria espaço para um gesto de mais confiança na economia brasileira, sem que houvesse, na minha opinião, qualquer percalço em relação à inflação. Aí, falando mais das perguntas todas do Kim, que foram muitas, o orçamento secreto acabou. Dizer que o orçamento está liberado, que não está contingenciado, eu só declarei que está 100% liberado. E disse isso e repito isso. As emendas impositivas, as emendas individuais impositivas, as emendas de comissão, elas estão liberadas. O Ministério da Fazenda não promoveu nenhum contingenciamento. A questão do ajuste do fiscal, aí, deputado Kim, sinceramente, aí, me perdoe a sinceridade, mas tem que olhar a série histórica. Se o senhor olhar séries históricas de juro, inflação, dívida pública, superávit primário, todas as séries históricas, se o senhor imaginar, tem uma pessoa que foi muito bem nesse quesito, que foi o presidente Lula. Para trás e para frente. Eu sei que isso pode magoar algumas pessoas, mas são dados objetivos. Pegue as séries históricas do real para cá. Todas, repito, as séries históricas, os principais indicadores econômicos. Do plano real para cá, você vai ver que tem um período em que o Brasil voou, em todos os sentidos. Vossa Excelência disse, mais uma vez, olha, eu concordando com Vossa Excelência, disse que a taxa de juros subiu por absoluto descontrole das contas públicas, criticou as renúncias fiscais criadas pelo governo Dilma, elogiou a PEC emergencial, que inclusive a bancada do PT aqui votou contra, expressamente contrariando Lula e até alguns dos seus colegas de partido que votaram contra esta PEC na legislatura passada. Então, senhor ministro, só queria deixar o registro aqui. Seja bem-vindo à oposição. Senhor ministro, Vossa Excelência não respondeu se haverá transparência em relação e igualdade de distribuição em relação à RP2, como o Supremo Tribunal Federal determinou no julgamento da RP9. Vossa Excelência também não respondeu se reconhece o fracasso da política fiscal do governo Dilma pelos privilégios tributários concedidos, como Vossa Excelência criticou em suas falas diversas vezes. Nesse sentido, Vossa Excelência tem ignorado completamente, tanto Vossa Excelência quanto o presidente Lula, quanto os integrantes do Partido dos Trabalhadores, têm ignorado o governo Dilma.
né, que teve uma piora em todos os índices econômicos, inclusive escondeu os anos do governo Dilma na apresentação do arcabouço fiscal. Um outro ponto que eu queria levantar, senhor ministro, em relação ao que Vossa Excelência disse, né, não é tema desta audiência, mas Vossa Excelência levantou, em relação a ter 3 diplomas e ter sido ministro por 4 vezes e ter sido ministro da Educação, um dos mais longevos. Vossa Excelência teve a capacidade de aumentar os investimentos em educação em 4 vezes e entregar, ainda assim, a nossa educação nos piores rankings do PISA, nas últimas colocações do ranking do PISA. E um outro ponto é de que a quebradeira que Vossa Excelência criticou do país e jogou isso, né, na alta da taxa de juros, o partido de Vossa Excelência contribuiu, né? Como eu disse, o presidente Dilma concedeu 480 bilhões em renúncias fiscais. Toda medida de aumento de gasto do governo Bolsonaro, o Partido dos Trabalhadores votou a favor, inclusive a PEC Kamikaze. As 3 vezes que Bolsonaro furou o teto, o PT votou a favor. A própria PEC da transição, que aumentou também a projeção de déficit em dezenas de bilhões de reais, o PT não só propôs, como também aprovou aqui dentro desta Câmara dos Deputados. E por último, senhor presidente, senhor ministro, como Vossa Excelência disse, foi ministro por 4 vezes, mas lamento informar que fracassou as 4, por isso perdeu a eleição para a Prefeitura, para o Governo do Estado e para a Presidência da República. Eu não sei se é esse debate que o deputado Kim propõe, mas eu penso que o valor total das emendas no orçamento é de quase 40 bilhões de reais hoje. 40 bilhões, viu, deputado Kim? Entre emendas individuais e impositivas, emendas de comissão, emendas de RP2, emendas de... tudo somado, nós estamos falando de 40 bilhões de reais. É quase 0,5% do PIB, não é pouco dinheiro. Eu acho que nós deveríamos abrir um debate sobre como canalizar esses recursos, em vez de pulverizar esses recursos, canalizá-los para projetos estratégicos, dando mais transparência. Eu não sei se existe espaço na casa para esse debate, mas como membro da equipe econômica, eu te diria que nós teríamos todo interesse em fazer esse debate. Pegar todas as emendas, os 40 bilhões de emenda, e verificar o que é melhor fazer com esses 40 bilhões. Me disponho, deputado Kim, a fazer essa discussão quando do encaminhamento do novo orçamento. Sentar com as lideranças e verificar se não é o caso de canalizar esses investimentos para projetos mais estratégicos e de maior transparência. Deputado Kim, outra vez eu vou ter que falar de uma coisa para a qual eu não fui convocado, mas é até por dever de consciência. Eu escrevi um artigo sobre alguns equívocos que eu considerei no primeiro mandato da presidenta Dilma. Escrevi em 2017. Eu não tenho problema nenhum, como eu elogiei a Gleisi aqui, que fala francamente o que pensa, eu também falo francamente o que eu penso. Eu escrevi um artigo, olha, eu acho que nós erramos aqui. E a presidenta Dilma inclusive, já admitiu. Falou, olha, primeiro mandato, publicamente, olha, não faria as desonerações no patamar que fiz. Nós não temos problema com isso. Agora, depois da reeleição de 2014, eu já tenho mais dificuldade em fazer crítica, porque aí a oposição esculhambou a República, começando por não reconhecer o resultado das urnas. Começou lá. No dia seguinte da reeleição de 2014, a oposição começou a arguir, pedir recontagem de voto, arguir a urna eletrônica, essas bobagens todas que os luminares da República começou em 2014 essa bagunça. E a partir de 2015, companheiro seu, Eduardo Cunha, vi fotos suas do lado dele, efusivas, aquela bagunça que ele fez ali, o que o Guimarães fala é pura verdade, deputado Kim. Aquilo ali foi um assassinato da República. Vocês acabaram com a República. Eram as pautas bomba. Quem é que ia segurar aquele rojão? Para cada medida que você mandava, ampliava a lista de desoneração em 500%. Então como é que você vai criticar uma pessoa que não teve sua vitória reconhecida e que passou a ser sabotada? Então eu não tenho dificuldade nenhuma em fazer críticas pontuais a algumas medidas do primeiro mandato. Mas no segundo, na verdade, o que estava em jogo ali era uma coisa muito diferente. Era uma sabotagem contra o país, com a perspectiva de instabilizar o país. Nós estamos até hoje pagando o preço dessa aventura ao sabotar a reeleição da presidenta Dilma. Não havia mais institucionalidade, havia pura sabotagem ao trabalho que ela vinha fazendo. Presidente, teve meu direito de resposta.
Qual foi a citação a Vossa Excelência, deputado? A citação do deputado Zé Guimarães em relação à minha afirmação sobre as renúncias fiscais do governo Dilma. Mas houve alguma... Citou nominalmente, por favor. Mas, Citou deputado, nominalmente. mas não houve nenhuma... Basta verificar as notas taquigradas. Não, o regimento determina deputado, que quando se quando houver deputado, alguma citação desonrosa não ou é o caso. Desonrosa. Atribuir falsa opinião a parlamentar, é o que determina o regimento interno da Câmara dos Mas Deputados. houve uma falsa Houve, imputação? porque não foi o que eu disse. Presidente, Pois não, então, por gentileza. o deputado Deputado Kim, disse, então enfim, esclareça. ele atendeu Kim. Deputado, então Entendeu, Kim? esclareça. Deputado, esclareça, então, para que a gente não Esclareço. perca mais tempo. Esclareço, em relação a políticas de renúncia fiscal do governo Dilma, de fato, foram concedidas pelo governo Dilma e não faz o menor sentido o deputado Zé Guimarães argumentar de que foi a Câmara dos Deputados em 2011 que começou com pautas bomba e que começou a aumentar os privilégios tributários, porque o presidente da Câmara em 2011 era o presidente do PT, o deputado Marco Maia. Então, a Câmara dos Deputados era comandada e a pauta era controlada pelo Partido dos Trabalhadores. As renúncias foram pautadas e votadas pelo Partido dos Trabalhadores. Essa é a minha afirmação, presidente. Senhor ministro, Vossa Excelência não respondeu sobre a questão do imposto de renda, que foi prometido uma isenção. Inclusive, eu apresentei uma emenda à medida provisória publicada, assinada por Vossa Excelência, para que a isenção seja da promessa do presidente Lula de R$5 mil e não de R$2 mil. Pergunto até se o Partido dos Trabalhadores, se Vossa Excelência vai apoiar essa emenda para que o Lula cumpra a sua promessa, porque enquanto você tem um reajuste ali de apenas R$1.900, R$2 mil na tabela do imposto de renda, você tem gastos no Palácio da Alvorada de R$60 mil em sofá, em R$42 mil em cama. Então, por um lado, a gente vê o mais pobre sendo penalizado e, por outro lado, a gente vê o governo gastando, estourando gastos no cartão corporativo e estourando gastos também nos seus próprios móveis de luxo no Palácio da Alvorada. E sobre minha foto com o presidente da Câmara, se o presidente da Câmara fosse Vossa Excelência, eu teria protocolado com Vossa Excelência para derrubar o pior governo da história desse país. Eu quero questionar aqui o ministro Haddad em relação, principalmente, a esse modelo que foi desenhado pelo governo, foi enviado para o Congresso Nacional e aprovado pelo Congresso Nacional, não aos moldes do que o governo queria, é verdade, mas ainda assim foi aprovado um arcabouço fiscal baseado na arrecadação, né? E nós sabemos que nenhum país desenvolvido, né, baseou a sua política fiscal na arrecadação. Baseou em teto de gasto ou em teto de dívida, né, ou num limite, né, que se chegava nas suas despesas ou no limite, ou num ajuste fiscal feito internamente no governo. Evidentemente que a receita é importante, mas as experiências bem-sucedidas que nós temos, inclusive respaldado por literatura acadêmica, são daqueles que trataram de ajustar as contas dentro de casa. E o que a gente vê no governo é uma política fiscal baseada na arrecadação, na tributação, né? A gente já viu, por parte de Vossa Excelência e do governo, tributação em relação aos combustíveis. No ano passado, o remessa conforme a tributação em relação às compras online, que inclusive, depois gostaria de questionar Vossa Excelência sobre esse conflito agora com a posição da bancada do PT, que destacou o fim da isenção no projeto Mover, que deve ser votado hoje. Eu acompanhei na semana retrasada uma briga entre o posicionamento do governo e o posicionamento do PT. Eu queria posteriormente questionar Vossa Excelência em relação a isso, como é que ficou o posicionamento no final das contas em relação à taxação de compras online do Ministério da Fazenda, comandado por Vossa Excelência. Também tivemos tributação de painéis solares, também tivemos aprovação aqui com apoio do governo da alíquota progressiva do ITCMD. Agora também nessa semana tentativa com apoio do governo de se pautar a taxação de redes sociais e de serviços de streaming. Agora, outra iniciativa, dessa vez do Ministério do Trabalho, de taxar o Uber, o iFood e os seus trabalhadores, também tem gerado uma reação muito grande. Enfim, é um modelo baseado na arrecadação. E o que eu queria questionar Vossa Excelência é: Vossa Excelência não acredita que há, até pela própria herança patrimonialista do nosso país, muitos privilégios no orçamento público, tanto para o setor público como para o setor privado, que o governo deveria cortar antes de pensar em tributação? Vossa Excelência não acredita que, por exemplo, e o que eu acho curioso nas exposições de Vossa Excelência e também nas falas do presidente Lula em relação à economia e seus mandatos passados, é que eles apagam completamente a existência dos mandatos da presidente Dilma. Né? Não se cita nenhum dado, não se cita nenhum número, não se fala sobre meta fiscal, não se fala sobre taxa de juros, se apaga completamente do histórico como se não tivesse existido governo de Dilma Rousseff. Mas um desses privilégios, né, foi muito reforçado no governo de Dilma Rousseff, foram os privilégios tributários
para a elite privada do nosso país. Né, para os grandes empresários privados amigos do governo que sempre obtiveram, apesar das críticas do PT às elites no discurso, na prática o que a gente viu foram governos petistas fazendo alianças com essas elites, inclusive com suspeitas de corrupção, de conluio, de cartel, né, de formação de oligopólios e a concessão de privilégios no orçamento público para essa elite privada. E a maior parte desses privilégios foram concedidos durante os 2 mandatos do governo Dilma. Por que não rever esses privilégios tributários, para não falar nos regulatórios e todos os outros, que são concedidos para esses grandes empresários do nosso país, principalmente reforçados esses privilégios concedidos pelos mandados do governo Dilma, antes da gente pensar em aumentar a tributação para a população. E no setor público a mesma coisa. Nós também temos uma elite do funcionalismo público, especialmente federal, que possui uma remuneração o dobro do funcionalismo público municipal, por exemplo, que com super salários, por exemplo, muito concentrados no Ministério Público e no Judiciário, a gente poderia ter economia de 15 bilhões de reais. Foi feito recentemente cortes por parte do governo Lula em programas que, acho que independentemente do nosso posicionamento ideológico, consideramos importantes, ambos os espectros políticos. As bolsas de estudo para o ensino superior, os repasses para a educação básica, financiamento do programa Farmácia Popular, financiamento do programa Criança Feliz, especialmente programas voltados para a primeira infância no nosso país, que é uma população que recebe tão poucos investimentos públicos. Por que não cortar primeiro dos super salários, antes da gente cortar do Criança Feliz, antes da gente cortar do Farmácia Popular? Por que não cortar dessa elite do funcionalismo público federal, que inclusive já tem projeto para ser pautado no Senado, já foi aprovado na Câmara dos Deputados? Por que não avançar com esse projeto no Senado? Porque o governo não faz esforço para pautar isso, em vez de se preocupar mais com a taxação, em vez de se preocupar mais com a arrecadação. Mesmo ministros de Estado do governo federal acumulam super salário. Citei aqui recentemente o ministro do Trabalho. O ministro do Trabalho, salvo engano, acumulando todos os conselhos dos quais ele participa, apesar de fazer um discurso muito efusivo contra a ganância e contra o lucro, acumula hoje um salário de mais de 70 mil reais com dinheiro do pagador de impostos, que em regra no Brasil é mais pobre porque os nossos impostos estão concentrados no consumo. Então por que não rever primeiro os privilégios, inclusive do Poder Executivo, inclusive do governo Lula, inclusive os excessos de gastos com passagens, com diárias? Encaminhei uma fiscalização para o Tribunal de Contas da União, que atestou irregularidades, por exemplo, no Ministério da Igualdade Racial, com a ministra comprando passagem de 50 mil reais, fora do que determina o regulamento, fora do que determina a legislação. Por que não cortar os privilégios primeiro da elite do funcionalismo público e da elite da iniciativa privada, que sempre foi parceira dos projetos de poder do PT, apesar dos seus discursos contra as elites? Como eu coloquei no início da minha exposição, Vossa Excelência instituiu remessa conforme e taxou com ICMS as compras online no ano passado. Nesse ano, houve inclusive uma tentativa, que acredito que, não sei se Vossa Excelência foi demovido ou se perdeu na queda de braço política do governo, de impor também o imposto de importação. Nós devemos votar hoje, e o PT sinalizou que deve votar contra, o fim da isenção para as compras de até $50. Qual que é o posicionamento do Ministério da Fazenda? O Ministério da Fazenda mudou de posicionamento por causa do posicionamento do PT, tem um atrito ainda, como eu vi na semana retrasada, entre o posicionamento do governo, o posicionamento de Vossa Excelência e o posicionamento da bancada do PT, porque eu vejo alguns deputados a favor da taxação dentro do PT e outros contrários. Mas Vossa Excelência sempre, historicamente, sempre foi a favor. Eu vou começar por um tema importante, que é o que o deputado Kim colocou sobre o patrimonialismo brasileiro. O patrimonialismo é exatamente esse processo pelo qual grupos de interesse se apropriam de uma parte do orçamento público por várias maneiras. Se acusava muito o BNDES de ser uma caixa preta e tal. Abriram a caixa e viram que não tinha nada dentro. Mas quando você abre o orçamento público, aí você encontra exatamente o fenômeno descrito pelo deputado Kim. No orçamento público, as coisas não eram tão transparentes quanto se pensava. E foi esse o trabalho que o secretário da Receita Federal fez ao longo desse ano e meio. Identificou onde estão os ralos pelos quais o dinheiro público some sem que houvesse qualquer acompanhamento da repercussão daquela medida no bem-estar social. E vocês são aqui o foro adequado, inclusive, para receber os grupos de interesse. É natural, no mundo inteiro o parlamento recebe os grupos de interesse. Vocês mais do que ninguém sabem o que essa casa foi visitada o ano passado e esse ano para tentar impedir a Fazenda de buscar justiça tributária e dar transparência para o orçamento público. O senhor ouviu falar da Lei Complementar 160 e do jabuti que colocaram lá na Lei Complementar 160, que estava custando aos cofres públicos 60 bilhões de reais? Quem é que achou o jabuti? Foi a equipe do Barreirinhas. Quem é que matou e assou o jabuti? O Congresso Nacional. Assim que nós expusemos o problema, vocês trataram de resolver o problema, mediado
Tudo bem, uma negociação, mas isso representou uma acomodação do orçamento público em outro patamar. Os fundos fechados, deputado, que não pagavam zero de tributação, não era o jabuti, era uma jabuticaba, que só tinha no Brasil. A não taxação dos fundos fechados, dos fundos offshore. Toda a OCDE tributa fundos fechados e offshore. PETs que o senhor manifestou, esses jogos online, o senhor está defendendo isenção de jogo? Quer dizer, não só o senhor está defendendo a permissão dos jogos, mas o senhor quer que seja uma atividade incentivada pela não tributação? Será que o senhor está no juízo perfeito? Não é possível alguém defender, né? Tem toda uma bancada evangélica que com legitimidade defende que as pessoas não joguem. O deputado Kim vai além. Ele quer incentivar o jogo pela não tributação. Presidente. É um fenômeno novo, que é a não tributação dos jogos de azar. Quando alguém me imputa uma falsa opinião... Veja bem, respeita a fala do ministro. Eu tenho o direito de me defender. Em nenhum momento, ministro. Só para esclarecer, em nenhum momento eu falei de aposta. Foi o deputado Felipe, né? Foi o deputado Felipe. Só tem razão. Essa coisa que vocês falam do remessa conforme é um negócio... Eu queria fazer coro aqui. É uma irresponsabilidade tratar um assunto sério dessa maneira. Você tem aqui todas as confederações da indústria e do comércio pedindo um debate sincero sobre o tema. Vocês estão desprestigiando as lideranças sindicais, patronais e de trabalhadores. Vocês não querem debater esse assunto? Vocês não acham sério esse assunto? O mundo inteiro está debatendo esse assunto porque é uma nova realidade. Essa questão dos aplicativos, dos marketplaces, é uma nova realidade e nós temos que estudar isso, ver a repercussão econômica disso. Vocês querem ideologizar o debate. Isso é ruim. Vocês passaram um pano para contrabando, estimularam o contrabando. O deputado Kim não sabe que o ICMS é um imposto estadual? O senhor sabe que é um imposto estadual. O senhor devia estar criticando os governadores que estão cobrando, se o senhor é contra. Eu sou a favor do que eles fizeram e agradeci aqui os governadores por terem no âmbito do CONFAS tomado uma medida corajosa. Mas o ICMS que é cobrado dos marketplaces é estadual. Não é federal. O senhor está querendo botar na conta do governo federal um imposto estadual. Na minha opinião, decisão correta que os governadores tomaram. O senhor vai criticar publicamente os governadores que o senhor apoia? Não, né? Não fará isso. Pega o microfone e fala mal do Tarcísio. Vamos lá. Coragem, deputado. Sim, ministro. Primeiro. Fala. Presidente, Falei. Deputado Kim, só pra... Não, veja. Deputado Não vai falar. Você não vai falar. Não, ele... Presidente, Eu não vou te causar esse constrangimento. Vou te causar esse constrangimento. Não tem nenhum problema, ministro. Porque, sou sabe por quê? absolutamente Sabe por quê, contra a deputado? taxação por parte do governador Tarcísio ou de qualquer outro deputado, governador. deputado, Peraí, pô. o varejo brasileiro é honrado, é feito de empresários honrados. A indústria brasileira é honrada. Não é assim como o senhor está colocando. As pessoas que mandaram esse documento para nós são honrados, merecem ser ouvidos pelo senhor. Receba-os no seu gabinete e ouça os argumentos. Feche a porta para ouvir e parar de lacrar na rede. Isso vai dar voto e desemprego. Você vai fazer o quê com o desemprego depois? Tem um pouco. Então qual é o crime que eles estão cometendo? Qual é o crime? Agora, só pode ser contra ou até a favor. É um debate que está em curso e que não aconteceu no momento propício. Porque se isso tivesse acontecido na origem do problema, ele não teria alcançado o vulto que alcançou. Agora que nós demos transparência para o problema, remessa conforme para dar transparência para o problema, saber quantos pacotes estão entrando, quanto custa, quem está comprando, para dar transparência para vocês tomarem a decisão. Tem que ter a coragem de tomar a decisão, mas antes de tomar a decisão tem que se debruçar sobre o que está acontecendo no país, nas feiras, no comércio local, na periferia. E aí toma a decisão que for melhor para o país. Esse tipo de coisa, deputado Abelho, é muito ruim. Vocês estão habituados a fazer um debate político que é rebaixado, porque é um debate de rede. É uma briga de rede, em que você faz o recorte da fala e tenta ganhar apoiadores. Não é aquela coisa demorada que o processo legislativo exige, deputado Lindenberg. É um processo demorado, é sério, é custoso. Às vezes implica desgaste para quem toma a decisão. Só que quem toma a decisão como homem de Estado
Não fica atrás da lacração, fica atrás do que é bom para o país no médio e longo prazo. Ficar vindo aqui, fazer esse tipo de coisa, todo mundo preocupado com essa situação. Olha, me dá de novo aquele documento. Olha isso aqui. Olha do que nós estamos falando. São todas as confederações e centrais sindicais. Isso joga fora, joga no lixo. Não quero ouvir ninguém. Então quero primeiro, presidente, dizer que em nenhum momento eu insinuei que o varejo, a indústria brasileira não é honrada. Outro ponto que o ministro também colocou de que eu não escutaria, eu não receberia os setores no meu gabinete também. Todo mundo que é do setor sabe que isso é mentira, que isso não se sustenta, que o ministro fez a afirmação de maneira absolutamente leviana. E também da afirmação final de que eu não teria feito nenhum questionamento com fundamento, que eu só estaria lacrando. Quando na realidade, de 3 questionamentos muito objetivos que eu fiz ao ministro, ele não respondeu nenhum deles. Nem sobre quais privilégios para a elite do setor privado vão ser cortados pelo governo, para além da questão de aumento de tributação, que foi endereçada já pelo ministro, da elite do funcionalismo público, que essa sequer foi pincelada pelo ministro, e do último ponto, questionamento mais direto e objetivo, que o ministro está fugindo de responder desde o início dessa reunião: qual é o posicionamento do Ministério da Fazenda em relação ao destaque apresentado pelo Partido dos Trabalhadores hoje em votação do Mover, da tributação, da imposição de imposto de importação em 60% para as compras online. O ministro não colocou o posicionamento do Ministério até agora. É isso, presidente. Obrigado.